Daremos seguimento agora ao segundo tempo do primeiro dia do Congresso Baiano de Defesa do Consumidor. Eu convido para compor a mesa, neste segundo tempo, o presidente da mesa, novamente Bruno Cardoso, advogado da BDECOM. Convido também para compor a mesa Laércio Alves, presidente da Associação Baiana de Defesa do Consumidor. Convido o professor Roberto Figueiredo, procurador do Estado da Bahia. Convido a professora doutora Joseane Suzarte para compor a mesa também na condição de palestrante. E convido, por fim, o professor Eduardo Tomazevicius, que compôs a mesa mais cedo e já nos abrilhantou com sua palestra. Muito bem, então começaremos com a palestra do professor Roberto Figueiredo sobre responsabilidade civil pela perda do tempo livre. O professor Roberto Figueiredo é procurador do Estado da Bahia, professor de Direito Civil da Unifax, professor da Escola Superior de Magistrados da Bahia e mestre em Direito pela UFBA. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o presidente da mesa, Dr. Bruno Cardoso, presidente do ABDECOM, Laércio Alves, primeiro palestrante, Eduardo, está aí, né? Nos conhecemos agora. A doutora Josiane Suzart, que é palestrante também. É um prazer muito grande estar aqui com os colegas. Gostaria de agradecer, quero agradecer imediatamente pelo convite, pela lembrança. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela lembrança. É um prazer estar aqui com vocês. E como o meu tema envolve a perda do tempo, então eu não perderei tempo, eu vou logo adentrar no assunto. A gente trouxe aí alguns slides a respeito desse assunto e vamos começar logo atacando esse tema. Afinal de contas, como já diria o poeta, o tempo não para. O tempo não para. Aliás, o tempo é algo que sempre foi objeto de desejo, o tempo é algo que sempre foi objeto de curiosidade da literatura, da antropologia, da filosofia, da sociologia, das ciências naturais, das ciências humanas, e não poderia ser diferente com o direito, não poderia ser diferente no ordenamento jurídico brasileiro. Eu deixei aí alguns contatos para quem quiser manter algum tipo de contato posteriormente com a gente, não é? E a gente entra logo aqui em uma das primeiras reflexões históricas a respeito do tempo, o mito do deus grego Cronos, né? Cronos, cronologia. Quem já ouviu falar nessa expressão? Cronos, cronologia. Cronos é o deus do tempo, não é? E conta a mitologia, né? Na Grécia nós temos as mitologias e em Roma nós temos as lendas, as histórias, né? E a mitologia grega nos conta que o deus do tempo devorava seus filhos para que não fossem por eles traídos ou destronados. Ou seja, era uma preocupação que o próprio Deus do tempo tinha com o passar do tempo, não é? E com essa ideia de finitude da vida, com essa ideia de que tudo passa, tudo sempre passará, como já diria o poeta, tempos agora mais remotos, tempos agora mais próximos, né? Tudo passa, tudo sempre passará. Então o tempo, ele traz consigo essa ideia de perda, não é? O tempo traz conosco essa ideia de perda, não é? E nem foi tempo perdido, somos tão jovens, nem foi tempo perdido, somos tão jovens, todos sempre se preocupam com essa ideia de exaustão, o tempo que é consumido, a irreversibilidade do tempo, né? O tempo que não para, o tempo que anda para frente. E curiosamente a gente tem o tempo que é cronológico, que é esse tempo que o relógio marca, e nós temos o tempo que é, na verdade, ontológico, que é o nosso próprio tempo, o nosso próprio time, é a qualidade do tempo. A gente tem o tempo na perspectiva da quantidade e a gente tem o tempo na perspectiva da qualidade. E é assim que nós concebemos essa ideia do tempo desde príncipes eras, desde a Grécia, que a gente tenta lutar incessantemente para que os grandes feitos aconteçam e para que a gente fique perpetuado, não é? A gente fique aí perpetuado no tempo. Era assim na Grécia com Deus Cronos, era assim em Roma Antiga com a mitologia romana de Saturno, Titã,
filho do deus Urano, e na mitologia também romana, a questão do tempo estava aí reinando, digamos assim, a ideia, né? A ideia dos povos, a ideia dos povos. E muito bem, hoje, eu vou deixar esse material aí para quem quiser, depois me manda um e-mail, eu deixei meus contatos, eu devolvo aí o e-mail, entra no site do Pedreira Franca, eu devolvo o e-mail para vocês, desse material. Mas hoje, a grande questão que nós temos a propósito do tempo, a grande questão que nós temos é se seria juridicamente possível, perceba, estamos agora juridicizando o problema, né? Nós pegamos esse fenômeno, que é um fenômeno histórico, e estamos trazendo ele para o direito. Esse fato, estamos compreendendo como algo que é relevante para o direito, e estamos juridicizando, analisando a guisa do direito, para responder uma questão muito simples. Afinal de contas, se você for responsável pela prática de uma conduta positiva ou omissiva, pelo resultado negativo a gerar contra mim a perda do tempo útil, a perda do tempo livre, trocando em miúdos, se você tiver um comportamento que agrida o meu tempo, será que você deveria me responsabilizar civilmente pela perda do meu tempo livre, pela perda do meu tempo útil? Então a ideia que nós queremos discutir, em poucas palavras, aqui hoje é essa: se seria juridicamente possível a responsabilização civil de alguém pela perda do tempo útil, pela perda do tempo livre. Por outras palavras, se eu tenho direito ao tempo útil, ao tempo livre, ou seja, se o tempo útil e se o tempo livre são direitos subjetivos cuja transgressão autoriza perdas e danos, cuja transgressão autoriza responsabilidade civil. Me fiz entender? Está tranquilo? Está favorável? Quando se fala juridicamente em tempo livre ou tempo útil, se pretende fazer a referência não necessariamente ao tempo ocioso, não aquilo que Dominique de Masi chamaria de ócio do criativo, não. Estamos a tratar daquele tempo que é só seu, aquele tempo que é seu, sobre o qual você decide o que você vai fazer. Por exemplo, hoje, este é o meu último compromisso. Quando eu sair daqui, eu tenho o meu tempo útil, eu tenho o meu tempo livre. Ou seja, eu posso ficar com meus filhos, estávamos a conversar sobre isso, não foi, Aline, na vinda? Eu posso ficar com meus filhos, dormir em casa, tirar a lição deles, assistir jornal e dormir. Ou eu posso sair para comemorar com uma amiga a notícia da gravidez dela, não é? Então eu tenho aí algumas alternativas. É o meu tempo, eu estou fazendo referência não àquele tempo de ócio, mas à decisão que eu tenho, o direito que eu tenho de deliberar sobre o meu tempo pessoal, o meu autogoverno, a minha autodeterminação, o tempo que eu posso dedicar a qualquer atividade, dar uma corrida, não fazer nada, assistir televisão, assistir seriado, fazer o que eu quiser. Então esse tempo livre e útil é que constituiria a escolha pessoal do indivíduo na fiel doutrina de André Gustavo de Andrade, que tem referência bibliográfica específica através desse assunto. É o tempo retirado do consumidor, é o tempo retirado daquelas atividades cotidianas. E quem aqui nunca teve um problema relacionado à perda do tempo útil, não é? De você pegar o telefone para tentar cancelar um contrato qualquer de telefonia, de satélite, de imagem e tal, e você não consegue, porque ficam lhe mandando para todas as instâncias e você não é atendido, não resolve o que você quer, e às vezes você perde 15, 20, 30 minutos, e quando você está para acabar isso, a ligação cai, não é? Quem não conhece aqui a famosíssima Judite da Porta dos Fundos? Judite, eu vou lhe matar, não é?
Se você não conhece ainda Judite da Porta dos Fundos, você está out, eu não tenho condição de conversar com você, você está fora do mundo. Eu lhe sugiro que chegue em casa e a primeira coisa que faça é entrar no YouTube e escrever Judite Portas do Fundo e assistir aquele evento lá, que é bem interessante, que fala, que exprime muito essa ideia da perda do tempo livre, aquele cara que tenta, de qualquer maneira, cancelar uma ligação e no final das contas ele liga e diz: Judite, eu vou lhe matar, eu sei quem é sua mãe, eu sei que você tem 2 filhos, eu vou sequestrar, eu vou arrancar a orelha do seu filho, que é aquele sentimento de raiva que o consumidor acaba tendo pelo fato de estar perdendo tempo útil, perdendo tempo livre e não ter o seu desejo, ou não ter, digamos assim, a sua vontade atendida de imediato, de plano, de pronto. Então essa é a questão que a gente está a debater nesse exato momento. E os tribunais, eles começam a se manifestar a propósito desse assunto. Logo, logo, eu trago aqui um julgado do meu amigo Alexandre Câmara, estava falando sobre ele, não foi, Paulinho? O meu amigo querido era advogado, hoje é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entrou pelo 5º Constitucional, é autor, processualista, renomado, respeitado, e Alexandre Câmara, ele tem um julgado no Tribunal de Justiça, onde ele diz que pelo longo tempo decorrido, sem que fossem atendidas as solicitações da autora, com os descontos indevidos, bem como pelo descaso com que foi tratada, resta demonstrado que a situação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Esse é o primeiro obstáculo ao debate em torno da responsabilidade civil pela perda do tempo livre ou responsabilidade civil pela perda do tempo útil. O primeiro obstáculo é identificar se aquilo é um mero de sabor, algo que é da vida, algo que pode acontecer, ou se aquilo é realmente um descaso, ou se aquilo é realmente um absurdo. E aí prossegue o julgado do Alexandre Câmara. Não pode prevalecer a ideia de que sofrer a má qualidade da prestação de serviço faz parte de aborrecimentos cotidianos dos consumidores. Ademais, deve ser compensada, olha aí, aspas, a perda do tempo livre do consumidor. E você tem aí o número do julgado, um julgado que não é recente, um julgado de 2012, onde se reconheceu no Rio de Janeiro responsabilidade civil pela perda do tempo livre. Está aí para você esse julgado. Eu vou dividir com você uma experiência negativa que eu tive a propósito desse assunto. Eu tenho um grande amigo, em termos de tamanho e em termos de coração, que é lutador de MMA, Júnior Cigano, não é? Ele é meu cliente. E Júnior Cigano, ele foi fazer uma dessas lutas aí, tal. Ele vai até lutar agora 10 de abril, se eu não estou enganado. Eu não entendo muito de luta não, mas entendo de amizade, né? Minha maior qualidade na luta é a capacidade de fuga. É a minha maior qualidade na luta. Mas o fato concreto é que o Júnior Cigano, ele foi lutar, e eu não acompanho, evidentemente que eu não tenho assinatura de MMA, né? Eu não pago para ver 2 homens lá se batendo um contra o outro, sangrando, suando e depois se abraçando ao final. Eu realmente penso que existem outras coisas mais interessantes para assistir na televisão. Mas enfim, ele era uma pessoa amiga, uma pessoa querida, um amigo meu que estava disputando o título mundial, estava disputando o cinturão. Então era uma coisa importante para ele. Eu disse: vou ligar para a Sky e vou comprar, não o pacote, mas eu vou comprar a luta para assistir a luta do meu amigo Júnior. E aí eu convidei todo mundo, disse que ele era meu amigo, mostrei fotos dele comigo, tirei aquela maior onda, não é? Fui na Perine, comprei fritura, comprei Guaraná Pet, comprei aquelas coisas, né? E convidei todo mundo para um momento de lazer. Era o meu tempo livre. E isso era em um sábado. E eu liguei para a Sky na sexta-feira. E eu não tive a liberação na sexta. Quando deu 2 horas, a luta era de madrugada. Quando deu 2 horas da tarde, eu liguei para a Sky e disse: olha, não liberou ainda. Não liberou, e o meu cartão de crédito já informou que foi feito um débito. Então eu gostaria de ver a luta, não é? E não aconteceu de eu ver a luta, 2 horas nada. O sinal da Sky naquele dia estava feito herpes. Às vezes voltava, às vezes desaparecia. E o fato concreto é que deu 3, deu 4, deu 5, deu 6, deu 7, deu 8, deu 9, deu 10, deu 11. E eu passei o meu dia com a Sky ao telefone.
Meus amigos foram para a minha casa, comeram todas as frituras, beberam todas as bebidas e não assistiram à luta, o que não foi algo legal, não é verdade? Pergunto eu aos colegas, eu não teria direito de ser reparado civilmente pela perda do tempo livre? Perceba, eu passei o sábado ligando para a Sky, passei o sábado, e não sei o que aconteceu, mas o fato é que eu não assisti